Querido irmão, nós estamos nesta manhã em festa. Eu queria, em reflexão com os irmãos, trazer uma palavra a todos aqueles que foram batizados nesta manhã, todos aqueles que se comprometeram diante de Deus, a que vocês possam olhar um texto que é muito significativo no que diz respeito à nossa conduta em um mundo ardiloso, em um mundo difícil, em um mundo comprometido com o inimigo. Eu queria pensar, irmãos, com vocês, no que está escrito em Atos capítulo 20, a partir do verso 17. E dizer àqueles que se batizaram nesta manhã que Paulo, ele é paradigma, Paulo é exemplo. A todos nós também, que já estamos nesta caminhada há muitos anos, nós precisamos olhar para a vida do apóstolo Paulo como um exemplo a ser seguido, irmãos. E aqui, de maneira muito especial, Paulo nos mostra como deve ser o comportamento prático daqueles que amam ao Senhor. Vocês acabaram de receber aqui o batismo, foram inseridos no rol de membros. Mas, sobretudo, vocês fazem parte da igreja invisível. Vocês foram amados pelo Pai. Assim como Paulo foi amado pelo Senhor. E chama-me a atenção, queridos, que Paulo, aqui, de maneira muito especial, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso. Se você for lendo comigo a partir do verso 17, diz a palavra que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de ensinar de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, Senhor. Deus, muito obrigado por esses versículos, muito obrigado por esse momento tão abençoado, muito obrigado por tua palavra. Usa-me como boca do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu queria, em rápidas palavras, apontar para a gente algumas realidades importantes quanto a essas orientações dadas por Paulo à liderança da igreja em Éfeso. Chama a sua atenção. Paulo nos diz a história, se você ler o livro de Atos, você percebe isso. Em sua terceira viagem missionária, ele está aqui de passagem. Ele está aqui para ensinar, ele está aqui para catequizar, ele está aqui para apontar caminhos. Ele está aqui para dizer a esses homens, liderança da igreja, a importância de uma reavaliação quanto ao compromisso com Deus. Que é uma reavaliação que tem que ser feita diariamente, irmãos. Não somente aqueles que foram batizados, inseridos no rol de membros nesta manhã, mas a todos nós que amamos e servimos a Deus. É interessante, irmãos, como Paulo aqui, de maneira muito contundente, porque se você estudar um pouco esse contexto aqui, depois que Paulo ensinou, catequizou, orientou, depois de sua saída da relação e do convívio, do ensino para esses irmãos, tantas coisas que não agradavam a Deus começaram a ser inseridas na igreja. E Paulo, como líder, como o líder espiritual desse povo, preocupado em relação aos frutos, ao amadurecimento da palavra. Paulo, de maneira muito piedosa, porque Paulo, ele foi um plantador de igrejas, e se você fizer um levantamento, e o apóstolo Paulo, em 3 anos, plantou igrejas em
toda a província de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Era um missionário, era um homem de Deus, mas percebam, ele era um plantador, mas um cuidador. Ele não apenas plantava a igreja e dizia, agora é com vocês, não. Ele cuidava, ele amava, ele ensinava, ele apontava caminhos. E é interessante como esse texto que nós lemos nesta manhã, sem muitas delongas, eu queria apontar para a gente os caminhos apontados por Paulo, em que se apresenta de maneira muito clara como o exemplo a ser seguido. Um crente que tinha vida comprometida com Deus. Alguém que escolheu Cristo, irmãos, como razão última de sua existência. Eu amo a Cristo como razão última da existência. E eu quero que você que foi inserido no rol de membros nesta manhã, entenda isso. Nós fomos chamados por Deus para amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Louvado seja Deus. Uma das declarações do apóstolo Paulo que me impressionam é o que ele disse aos cristãos em Filipos. Sabe o que ele disse? Ele disse, para mim, o viver é Cristo, e para mim, o morrer é lucro, pois eu estarei com Cristo. Seja bendito o nome do Senhor. Era alguém que tinha consciência do seu chamado, e o texto que lemos nesta manhã nos mostra, irmãos, de maneira muito prática, o que o apóstolo Paulo tinha, ou o que ele externou em seu comportamento em relação ao reino de Deus. Eu quero apontar para a gente, não apenas para aqueles que foram batizados, mas para mim também, como pastor da igreja, para você como presbítero, para você como diácono, para você como líder da igreja, você como crente. Todos nós precisamos olhar para esse texto, nós precisamos voltar para esse texto constantemente, como uma renovação dos nossos votos ao Senhor, do nosso compromisso a Deus. Vejam, Paulo, ele tinha como o reino de Deus como prioridade em sua vida, de tal forma que nós conseguimos enxergar e extrair desse texto, repito, desde a sua origem, desde o verso 17, porque aqui é uma preocupação, a comunidade, em chamar os presbíteros, em chamar a liderança, em entender que o exemplo precisa partir de nós, que fomos chamados por Deus, para servir como exemplo de vida, de conduta, de compromisso, de amor, de dedicação. Nós precisamos servir de exemplos para a igreja em nome do Senhor. Paulo era um sabedor disso, cônscio disso. Paulo, ele aponta para esses irmãos, para essa liderança, algumas realidades, algumas razões que precisam nortear o nosso comportamento enquanto crentes. Percebam, a primeira coisa é que Paulo diz que quem é crente tem que ter um coração consistente na obra do Senhor. Consistência, perseverança, dedicação. Olha comigo o verso 18. O verso 18 revela-nos esta ideia de consistência. Leamos juntos, irmãos, o verso 18. Toda igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei. Vocês percebem, irmãos, a consistência de um crente comprometido com Deus? Não existem oscilações gritantes. Verdade é que Paulo era gente como a gente, irmãos. Passava pelas mesmas dificuldades, era tentado como nós somos tentados. Mas percebam que Paulo ele usa aqui a ideia de um tempo. A sua relação com Deus, ela não é sazonal, circunstancial. Se eu estou bem, se as portas foram abertas, aqui eu estou falando de alguém que foi perseguido, foi açoitado com varas, sofreu naufrágios, pregando o evangelho, irmãos, mordido, foi invejado por tantos outros. O seu apostolado foi questionado, irmãos. Mas sabe o que Paulo diz a essa liderança em sua terceira viagem? Olha, irmãos, vejam, vocês sabem, vós bem sabeis. Eu estava analisando, queridos, esse pronome vós aqui no grego. E aqui, esse pronome, ele é enfático, ou seja, assinala o fato de que Paulo apelava não meramente para suas próprias opiniões, mas para os seus próprios, nem para os seus próprios argumentos, mas ele apela para aquilo que os irmãos de Éfeso
testificavam a seu respeito. Vós bem sabeis. Eu não sei se esse pronome chama a atenção de vocês. Para mim chama. É como se Paulo, vou ser bem prático com vocês, dissesse assim: testemunha a meu respeito. Falem do que vocês pensam sobre mim. Vamos pensar aqui, irmãos. Quem estava pronto a vir aqui pegar o microfone e falar assim: falem o que quiser sobre mim, o que vocês sabem sobre mim, falem. Vós bem sabeis. Esse pronome aqui é enfático, irmãos. Porque é muito mais simples a partir da premissa dos meus próprios pensamentos, da minha autojustificativa, da minha autojustiça, dos meus conceitos pessoais. Paulo usa aqui, irmãos, e apela para os pensamentos dos outros. Percebem consistência, perseverança quanto à sua fé? É como se Paulo colocasse a sua vida num telão aqui, irmãos, e dissesse: podem julgar, falem. Como é que eu me comportei desde o primeiro dia? Percebem? O texto irá nos dizer: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia, não em alguns momentos, não dominicalmente, não quando estamos no templo, não quando apenas existem pessoas conhecidas ao nosso lado, não. Paulo diz: vós bem sabeis em todo o tempo como eu me comportei. Irmãos, nós somos crentes, amém? Se somos crentes, precisamos de consistência, precisamos de testemunho, porque a nossa glória é esta. É o testemunho, é apontar Cristo. O fim principal do homem qual é, irmãos? Glorificar a Deus. Nós fomos salvos para isso. Você crê nisso? Amém? Primeira coisa de quem nasceu de novo, tem que ser consistente. Vós bem sabeis. Mas o texto continua, irmãos. Paulo tinha, além de ter um coração consistente, o texto vai dizer que Paulo era quebrantado, irmãos. Consistência não anula quebrantamento. Eu conheço muitas pessoas consistentes, ávidas nessa consistência, no conhecimento, na doutrina, isso é muito bom, no comportamento, testemunho, mas são pessoas secas, frias, letárgicas espiritualmente. Paulo não, Paulo era consistente, mas Paulo era extremamente contrito. Olha para o verso 19, vamos ler juntos, verso 19, toda igreja: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Amém, meu irmão? A segunda verdade que o texto aponta para a gente é que crente tem que ter um coração aquebrantado, contrito. Quem é crente, irmãos, tem que chorar diante de Deus. Tem que se aquebrantar, tem que se derramar. Tem que ter sensibilidade, irmãos. Paulo diz: servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas. Paulo entendia que servir a Cristo é o primeiro ministério a ser desenvolvido. Isso não de maneira seca, fria. É um serviço abnegado, é um serviço altruísta, é um serviço constante, é um serviço devotado. Tem que estar devotado, quedado, prostrado, em lágrimas, em choro, em oração, em aquebrantamento. Olha aqui para mim, querido, você que foi inserido no hall de membros desta igreja, jamais perca a sensibilidade à voz de Deus, jamais deixe de confessar os seus pecados, jamais deixe de se aquebrantar, jamais deixe de ter momentos com Deus, jamais deixe de derramar lágrimas diante do Senhor Deus. Há uma promessa, isso vai acabar. O texto do Apocalipse diz que um dia Ele haverá de enxugar todas as nossas lágrimas, aleluia. Mas enquanto estivermos nesse contexto, como despenseiros do ministério de Deus, como Paulo bem afirmou em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, nós precisamos caminhar com lágrimas, com confissão, com aquebrantamento. Se você prestar atenção, o texto diz que ele era humilde. Ele era humilde ao chamado de Deus. Ele passou por várias situações aqui, irmãos, e veja, o texto é revelador, porque o texto diz que essas lágrimas, elas foram provocadas por aqueles que se levantam, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Irmãos, na caminhada, nessa caminhada, teremos aflições, teremos dificuldades, teremos embates, mas nós temos a quem recorrer, e nós não podemos recorrer de qualquer forma, nós devemos recorrer com o coração aquebrantado, contrito
restrito, sabedores que os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas orações. Aleluia. A segunda verdade é que Paulo era um homem aquebrantado. Sejam aquebrantados. Deixa eu fazer uma pergunta muito básica, retórica para vocês. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não faz isso? Vocês percebem que às vezes nós nos acostumamos com as coisas espirituais? Eu quero dizer essa também, olha para Paulo. Ele chorava, ele derramava lágrimas, ele reconhecia a sua humanidade, a sua finitude, mas ele recorria àquele que é poderoso. Aleluia. Uma terceira orientação de Paulo a esses homens, a mim e a você. Paulo era um homem de coragem. Paulo era corajoso. Crente é corajoso, meu irmão. Amém, irmãos? Nós não estamos com aqueles que retrocedem. Caminhamos em nome do Senhor. Eu lembro das palavras do Senhor, Deus, a Moisés. Diga ao povo de Israel que marchem. Como assim? Tem um mar, marchem. É crer, meu irmão. Quem vai abrindo é aquele que é soberano e tem o controle de todas as coisas, em nome do Senhor. Quem é crente é corajoso, irmãos. Não recua. Com sabedoria. Olhem comigo, por favor. Está escrito no versículo 20. A terceira verdade é que Paulo era corajoso em seu compromisso. Vamos ler juntos? Verso 20. Toda igreja. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente. Presta atenção que Paulo está dizendo a esses líderes. Não se deixem abalar pelas influências daqueles que até são poderosos. Não sejam influenciados. E não deixem de fazer as coisas de modo correto. Paulo era convicto neste anunciar coisas proveitosas e ensinava isso publicamente de casa em casa. Percebem? O fato de se posicionar corajosamente trazia para Paulo algumas consequências. Olha que texto prático, irmãos. Haverá, com certeza, vocês passarão por momentos em que lá no trabalho alguém vai se levantar e ir de encontro ao Evangelho, e você tem que ser boca de Deus, palavra de Deus, com sabedoria, com amor e com misericórdia, mas nós precisamos ter coragem, em nome do Senhor. Nós fomos chamados por Deus. Paulo tomava a sério as suas responsabilidades espirituais. Paulo tomava a sério o cuidado pelas almas quanto à realidade da vida eterna, irmãos. Paulo tinha consciência que os planos de Deus eram os melhores. Olha a expressão usada por Paulo, jamais deixando. Sabe o que Paulo quer dizer aqui para a gente? Olha, irmãos, não iremos suprimir a verdade, temendo ofender alguém. Jamais iremos suprimir a verdade. Olha aqui para mim, querido. Conhecereis a verdade? Sabe quem Deus vai usar para que essa verdade seja proclamada? Eu e vocês. Louvado seja Deus. Sejam corajosos. Sejamos corajosos. Há uma quarta orientação, irmãos. O texto é muito prático aqui, verso 21. Além de ser constante, além de ser corajoso, aquebrantado, Paulo também era extremamente convicto de suas posições teológicas, de suas posições quanto à sua fé. Olha para o verso 21, eu lhe convido mais uma vez a que você possa ler comigo o verso 21. Toda igreja, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso. Irmãos, Paulo falava pessoalmente, publicamente, suas convicções de fé, irmãos. Eu conheço muitos crentes que conseguem adaptar as suas convicções de fé para ser aceito. Eu preciso ser convicto. Eu preciso entender que eu fui chamado por Deus não para negociar as minhas convicções, não para adaptá-las, não para barganhar os absolutos bíblicos, nada disso, irmãos. Isso custa, isso traz consequências. Mas a palavra de Paulo aqui era uma palavra universal, não adaptável. Ele diz aqui, testificava para judeus e para gregos, igualmente.
Nós precisamos pregar. Lembrem-se, ele está ensinando a presbíteros, a liderança. Nós precisamos pregar a palavra e o evangelho com imparcialidade. Porque nós somos ministros de Cristo. Nós somos crentes em Cristo. Nós reverberamos Cristo. Nós proclamamos Cristo. E não há nenhum outro nome nos céus e na terra a ser proclamado que não seja de Cristo. Cristo tem que ser proclamado, exaltado e pregado e anunciado em nome do Senhor. E eu preciso fazer isso com muita convicção, irmãos. Paulo se mostrou um pregador verdadeiro, irmãos. Me chama a atenção que Paulo não pregava ideias filosóficas, duvidosas, disputadas, nada disso. Olha aqui para mim, eu disse aqui há alguns domingos atrás que a nossa função enquanto pastor não é inserir ao texto o que o texto não diz. A nossa função como crente também é pregar a palavra. O texto diz aqui, é claro, irmãos, o verso 21, essa convicção. O que é que Paulo pregava para judeus e gregos, irmãos? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava apresentando filosofia, Paulo estava sendo boca de Deus na vida dos outros. Olha aqui para mim, seja boca de Deus na vida dos outros. Faça isso com convicção em nome do Senhor. Mas o texto continua, querido. Eu quero te convidar a que você possa ir comigo aos versos 22 e 23. Sabe por quê? Porque o verso 22, os versículos 22 e 23 irão apontar também acerca do compromisso. O comprometimento de Paulo me chama a atenção. Olha para o texto. Vamos ler juntos, versos 22 e 23, todos juntos. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, eu estou falando de um homem que não sabia o que ia acontecer no futuro, e mesmo assim ele era convicto, ele não negociava a verdade. Olha o que ele diz assim: o que me espera são cadeias. Eu não sei o que está me esperando. Eu sei que tem cadeias. Tem gente que não quer me ver pelas costas, que não me suporta. Tem gente que não aceita esta mensagem. Tem gente que não consegue entender. Mas sabe o que ele diz? Não é a respeito da minha história. Eu estou pregando o evangelho. Eu não respondo por mim mesmo, mas é o Espírito que me conduz. Vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Aleluia. É o Espírito que me conduz. É o Espírito que me dita as normas. Este é Paulo, irmãos, que um dia chegou lá em 1 Coríntios. Está registrado isso. Capítulo 9, versículo 16. Sabe o que ele disse no capítulo 9, verso 16 de 1 Coríntios? Ele falou: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Vamos repetir essa expressão? Ai de mim, se eu não. Mais uma vez, irmãos, ai de mim, se não. Paulo era comprometido com o evangelho. Eu quero dizer para vocês que foram batizados, foram inseridos, a todos nós como crentes, nós devemos pregar o evangelho. O evangelho tem que ser anunciado, irmãos, com coragem, com convicção. Mas, por fim, para a gente fechar esta reflexão nesta manhã, o texto nos diz que Paulo também tinha um coração dominado por Cristo. Olha comigo o verso 24 para a gente fechar aqui. Bem forte, irmãos, toda igreja. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Chama minha atenção que, por fim, Paulo tinha um coração extremamente dominado, atraído por Cristo. Ele chega a dizer: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Percebem a inversão de valores a muitas pessoas. Primeiro eu, a minha vida, são as minhas coisas, é o meu querer, são os meus sonhos, eu tenho que ser feliz. Nada dessas realidades são realidades que devem ser jogadas na vala comum, mas há uma promessa bíblica: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa verdade? Eu creio. Nós não podemos inverter os valores. Eu quero concluir essa palavra chamando a sua atenção quanto a isso.
A preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, era de viver o evangelho de maneira sacrificial. Agradar a Deus, entenda, querido, envolve renúncia. Agradar a Deus envolve serviço. Agradar a Deus é a expressão diária de um compromisso com Deus. Através da minha vida eu ensino de tal forma que o texto diz: eu quero completar a minha carreira, eu quero completar o ministério que recebi do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo para os presbíteros? Olha para a vida de vocês. A vida de vocês, essa vida precisa transmitir algo mais precioso do que ela mesma, Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo isso ao teu coração nesta manhã: Cristo é a parte mais importante das nossas vidas. Cristo é o centro de todas as coisas. Sejamos fiéis à palavra nessa perspectiva apresentada por Paulo. E aí, irmãos, para que você possa guardar no seu coração, olha o ministério que ele recebeu. Olha, ele repete mais uma vez: o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe por que você foi salvo? Não para ser simplesmente membro da IPF, nada disso. Sabe por que você está no rol de membros agora? Sabe por que você foi inserido ao rol de membros? Não para elencar os nomes dos membros desta igreja, não. Você foi salvo por Deus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Amém.